Mas eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia. Nós vamos falar de uma menina, para abrir a Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 5 de Reis. Segundo Reis, capítulo 5. É aqui que nós vamos fixar a nossa meditação, a nossa reflexão, nesses poucos minutos que nós temos para a nossa adoração a Deus. Vocês sabem que a gente vem na igreja não é para ser salvo, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Muita gente vem na igreja para ser salvo, na verdade. Não, eu quero ser salvo, então eu vou na igreja. Lê do engano. Nós vimos a igreja porque somos salvos. Então, por sermos salvos, nós vimos a igreja para fazer o quê? Para é isso mesmo, para agradecer. A igreja, a gente vem para adorar a Deus que nos concedeu este privilégio, né, de sermos salvos, e vem também para agradecer, adorar e louvar o nome do Senhor. Pois bem, feche seus olhos. Sempre é bom orar. Lá no canal a gente ora, é tão legal, as pessoas pediram para que a gente ore, então nós estamos orando no canal, e aqui na igreja também a gente deve orar quando abre a palavra de Deus. Já fizemos oração aqui, mas é importante também agora. Então, oremos. Nosso Deus, abrimos a Tua palavra, o pão da vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus, porque nós somos tão limitados, somos tão imperfeitos, somos tão pecadores, indignos, e quando abrimos este livro maravilhoso, a Tua palavra, nós ficamos encantados, e ela fala conosco, ela penetra em nossas vidas, em nossos corações. A Tua palavra diz que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes que penetra até a medula, ela transforma as nossas vidas. Então, Senhor Deus, nessa noite, para nós, só temos essa noite. Nós não temos o amanhã pertence ao Senhor, e o dia de hoje já se passou, já se foi. Então o Senhor está nos dando a oportunidade agora, de podermos falar, ouvir a Tua palavra, e sermos transformados por ela, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, oramos, amém. Me acompanhe, por favor, a leitura. Aqueles que estão em casa, abra a sua Bíblia, se não foi buscar ainda, vai buscar. A Bíblia, o segundo Reis, capítulo 5, e o versos 1 em diante. Naamã é curado de lepra. Então diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém, ele era o quê? Porém, ele era leproso, e a tal da lepra não tinha cura, queridos. Pense você ter uma doença que não tem cura, uma doença terminal, e você pode recorrer a qualquer médico que você queira, que você imagina, mesmo que você tenha possibilidades, recursos, não vai curar. E Naamã era o cara, era o general. E no verso 2 diz assim: saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram quem? Levaram cativa uma menina. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E o verso 3 é incrível, né? Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vejam, que esta menina que foi cativa, era a estratégia das guerras, né? E como direito daqueles que eram os vencedores, de levar os despojos da guerra para a sua terra, e também levavam junto os prisioneiros de guerra, ou seja, os cativos de guerra. Eles se tornavam escravos do exército
inimigo do exército que vencia a batalha. E nesta época, 590 mais ou menos antes de Cristo, até 510 que a Síria governou depois do Egito, né? Nesta época a Síria era a maior nação do mundo e dominava as demais nações. E esta menina, por incrível que pareça, foi levada cativa. Então a gente pode raciocinar aqui, se a Bíblia diz que era uma menina, para aquela época, queridos, uma menina, ela não podia ter mais do que 10 anos, porque as meninas com 12 anos, 11 anos, elas já se casavam, e era uma cultura, era uma tradição. Então se a Bíblia fala uma menina, é porque ela era uma menina mesmo, uma menina no mínimo aí no máximo, né, de 8 anos, no mínimo de 6 anos, por aí, era uma menina, porque se fosse menos de 6, seria uma criança. Se fosse mais de 11 anos, 12 anos, já seria uma mocinha, pronta para se casar. E aí, então, a Bíblia fala assim, era uma menina e não diz o nome dela. Muito bem. Agora comece a pensar comigo. Essa menina foi levada cativa lá do povo de Israel, para lá no exército, no país da Síria, lá para cima em Damasco, onde ficava a Síria. Ali tem Iraque, tem Irã, tem Síria, não é a Síria? E essa menina foi para lá e ficou lá, numa casa de gente estranha. Ela não conhecia Naamã, ela não conhecia o rei da Síria, era o Ben-Hadad II. Ela não conhecia, era uma criança ainda em formação. E ela estava lá na casa, servindo a mulher de Naamã. E ela, olha só, percebeu, durante os dias que estava ali, que aquele homem sofria desta doença, da tal da lepra. E agora percebam, esta menina lá na casa do Naamã, era uma menina desimportante, era uma escravinha que foi para lá, certo? Ela era uma menina zero à esquerda, que nós dizemos aqui. Ela não tinha grande importância porque ela era escrava, mas ela era uma menina que tinha percepção da realidade e tinha uma intimidade com o seu Deus, porque senão ela não teria a coragem de dizer para a mulher de Naamã que lá em Samaria tinha um homem profeta. Olha que ela conhecia o profeta, ela identificava o profeta. Tinha um profeta que era capaz de curar a doença do marido. E aquela que era um zerinho à esquerda, aquela que era a escravinha, de repente começa a se tornar importante. Opa, mas essa menina tem uma notícia importante. Essa menina está trazendo com ela uma informação, uma indicação que a torna relevante. E ela não era nada. Vejam que no verso 4, diz assim, então foi Naamã e disse ao seu senhor, que era Ben-Hadad II, era o rei da Síria, disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovenzinha que é da terra de Israel. Ele foi conversar com o rei e disse assim, escuta, tem uma menina lá em casa que ela foi levada prisioneira, cativa de guerra, e ela está me dizendo que lá em Samaria, eles teriam que descer, porque Samaria ficava no sul, lá em Samaria tem um homem, ela falou, que é capaz de me curar. E o rei Ben-Hadad II ficou impressionado, porque ele tinha um apreço muito especial por Naamã, porque era um homem de guerra, um homem de batalha, um homem importante, de relevância no exército da Síria, e ele sabia do sofrimento de Naamã, por causa da lepra, e ele sabia que Naamã ia morrer logo, por causa da lepra, e ele disse para Naamã, olha como a história agora começa a se modificar, a menina cativa, que não tinha nenhuma importância, de repente traz uma notícia para Naamã, para que ele seja curado. E aí começamos a aprender aqui algumas lições para a nossa vida. Vejam, Naamã fala então para o rei, e o rei disse assim, olha, vamos então mandar uma carta para o rei de Israel, porque sabiam que a menina era de origem judia, era lá de Israel, vamos mandar uma carta para o rei, e o rei sabe quem era? Era Jorão,
Sabe quem era o rei Jorão? Vocês já vão entender por que eu vou falar, porque no verso seguinte, ali para frente, fala que este rei Jorão era filho de Acabe com Jezabel. Vocês acham que poderia dar uma boa coisa ali? Lembram de Jezabel? Aquela mulher pagã, não é? Que Elias matou os 400 profetas de Baal, né? Eles adoravam o rei Baal, o deus Baal, e a tal da Jezabel era a mais importante, ela cultuava Baal, e ela era uma deusa entre eles lá. Incrível isso. Muito bem. Agora, no verso 5, respondeu o rei da Síria: então vai, anda, enviarei uma carta. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti, estou no verso 6, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Agora vejam o verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele está querendo arrumar encrenca comigo. Queridos, olha aqui como a Bíblia vai se completando e a história vai se fechando. O rei de Israel, que deveria dar o exemplo de um homem de fé, ele diz o que para Naamã, que Naamã foi portador da carta de Ben-Hadad? Ele diz assim: sou eu porventura alguém que possa curar? Sou eu porventura um Deus que possa curar, dar a vida a alguém? Queridos, um rei de Israel dizendo isso, e Eliseu soube disso, porque lá o WhatsApp funcionava, né? Daquela época o WhatsApp deles funcionava. Eliseu soube disso, e o que é que Eliseu mandou dizer? Escuta, diga para o rei de Israel enviar Naamã para mim, que eu vou conversar com ele. E Naamã foi, pegou os seus soldados, arrumou a sua comitiva, e pegou os seus servos, e pegou 350 quilos de prata, e mais ouro, e mais vestimentas finas, 10 peças de vestimentas finas, para levar para Eliseu. E chega lá na tenda, na casa de Eliseu, queridos. A Bíblia continua dizendo, o verso 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. No verso 11, Naamã, porém, muito se indignou. Sabe por quê? Porque quando ele chegou na porta, com toda a comitiva da casa de Eliseu, o que aconteceu? Eliseu não saiu para atendê-lo, dá a impressão que foi descortês, e Naamã ficou lá fora e mandou o servo dele, diga para esse homem que está aí fora, o Naamã, que ele vá lá no Rio Jordão e se banhe no Rio Jordão entre 7 vezes, se afunde na água 7 vezes, e saia da água que ele vai ficar curado. Naamã ficou louco, ele era um general, pense nisso, ele era uma autoridade, além disso eles tinham predomínio sobre o povo de Israel, e agora Eliseu, um profetinha lá do povo de Israel, vai dizer isso para ele. Ele voltou indignado, e ao voltar indignado, os soldados, os seus servos, disseram assim para Naamã: escuta, Naamã, você está nervoso, ficou irritado porque Eliseu não foi te receber lá na porta, mas e se te pedisse algo mais difícil do que ele está te pedindo, que é ir lá no Rio Jordão e você se banhar 7 vezes, você não faria isso para você se curar? E ele disse assim: claro que eu faria. Então por que não obedece ele? Mas ele queria ser recebido, ele queria glórias, e Eliseu fez isso de propósito, porque diante de Deus, queridos, os homens, os grandes homens, as grandes autoridades, aqueles que se acham, precisam aprender a fazer o quê? A se humilhar diante de Deus. Deus reconhece as autoridades, Deus reconhece os grandes homens, mas diante de Deus, nós não somos nada. E foi essa a lição que Eliseu deu para Naamã. E agora Naamã então resolve ir banhar-se no Rio Jordão, porque Naamã falou assim: escuta, porventura não temos lá em Damasco 2 rios, Abana e Farfar,
que são muito melhores e são muito mais limpos do que as águas do Rio Jordão, porque as águas do Rio Jordão eram barrentas, eram sujas, e ele então queria se banhar numa água limpa, numa água cristalina, transparente, e não era assim, queridos. Às vezes Deus nos coloca em situações, em experiências, em testes, para aprendermos a ser humildes. Era preciso quebrantar o coração daquele homem. Ele se achava o general da banda, ele se achava o comandante de tudo, e a Síria estava por cima de tudo, mas com Deus, queridos, é diferente. Com Deus nós precisamos aprender a se dobrar, a se humilhar e pedir para Ele: sim, Senhor, quebranta-me, transforma a minha vida, modifica a minha vida. E olha só, então ele vai agora no Rio Jordão, no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ele foi curado. Queridos, a menina cativa, olha aqui para mim agora, que lição nós podemos tirar daqui? Uma menina cativa, que não tinha nenhuma importância, na ordem do dia, na casa de Naamã, ela era simplesmente desimportante, e era considerada uma escrava, uma menina zero, um elemento zero à esquerda. Os escravos, eles eram trocados, vendidos com os equipamentos, os implementos agrícolas. Esta era a condição deles, o nível deles, a classe deles era equiparada aos elementos, aos implementos agrícolas. Ela não tinha importância nenhuma, mas de repente, ela se torna a pessoa mais importante dentro da casa do general chamado Naamã. Por quê, queridos? Por quê? Porque ela era porta-voz de uma verdade. Ela era porta-voz de uma cura. Nós, queridos, temos as coisas mais preciosas deste mundo, que o mundo não tem, que é a verdade, para levar para as pessoas, contar para elas da salvação, contar para elas do perdão, contar para elas da graça, da cura que elas estão precisando, e nós somos portadores dessa verdade, aonde quer que estejamos, no trabalho, na escola, em casa, nas ruas, de motocicleta, de bicicleta, correndo, surfando, seja onde for. Esta menina que estava lá, trancafiada na casa, como serva da mulher de Naamã, de repente ela se torna uma pessoa importante. Por que ela era importante? Ela não tinha nada de importante, mas ela tinha uma mensagem. Ela tinha a verdade, e ela soube usar a verdade no momento certo. Ela soube usar o que ela tinha de precioso para compartilhar com aquele que estava precisando. E a pergunta então para nós é essa: estou eu, que não tenho grande importância na ordem do dia deste mundo, quem somos nós, quem é você na ordem do dia do mundo, diante de uma guerra que estamos vivendo? Quem é você, quem sou eu? Queridos, nós somos muito pequenos, mas por você e por mim Jesus deu a vida, e Ele disse assim: agora vocês que foram salvos, agora vocês que foram restaurados, agora vocês que foram reavivados, vocês que foram salvos, agora vocês vão para pregar e levar esta mensagem. E aquela menina fez exatamente isso. Que tal? O que vocês acharam desta história? Sabe que essa menina se tornou uma lição para nós e ficou aqui registrado. Lá em Cabo Canaveral, isso há muito tempo, a NASA, eles constroem como é que chama, que vai para o espaço? Espaçonave, né? Que vai para o espaço. Eles constroem as espaçonaves em plataformas com rodas, né? Aquelas plataformas enormes. Então eles constroem as espaçonaves por módulos, lá dentro da NASA. E depois que eles constroem, eles têm que tirar de lá para poder fazer o encaixe
dos módulos um sobre o outro, com guindaste, até formar então a espaçonave inteira. E numa desses módulos que eles construíram lá na NASA, em Cabo Canaveral, eles tinham que tirar de lá de dentro, sair com ela e ir para outro local onde ia ser encaixada, não é, acoplada no outro módulo. E eles saíram então com aquela plataforma cheia de rodas, andando, e quando chegou na porta, o topo do módulo pegou lá em cima, na porta, e não passava. Um tanto assim, ó, não passava. E como ia tirar aquela espaçonave, aquele módulo que pesava toneladas? Como é que eles iam tirar dali? Não tinha como. Ela já estava em cima da plataforma com rodas, exatamente porque era muito pesado. E aí os engenheiros todos se reuniram e olhando lá para cima e fazendo o cálculo, como é que eles iam diminuir, tinham que diminuir a espaçonave, não dava, porque daí não ia mais acoplar no outro módulo. O que eles poderiam fazer? Tirar de cima não dava, era muito pesado, eles tinham que passar pela porta. E tinha um senhorzinho, que era empregado da NASA, que limpava a NASA lá por fora, varria, e ele pegou a vassoura, estava ali, deu uma parada assim, e ficou olhando aqueles engenheiros se batendo, tudo para fazer aquilo, como é que iam fazer, como é que não iam, ele escutou umas conversas, e ele, curioso, ele chegou mais perto, e viu que tinha um engenheiro que estava fazendo o cálculo, ele chamou o engenheiro, e disse: senhor, posso falar o que é que você quer? Ele disse: eu posso falar com o senhor? Pode. Disse: sabe o que vocês podem fazer? Eu tive uma ideia, vocês esvaziam os pneus, cada um tanto assim, da plataforma, que daí passa. Ai, ai. E eles fizeram exatamente o que aquele senhor, o mais simples, um homem zero à esquerda, aquele que estava varrendo a calçada, tinha a ideia e a solução para o problema, o grande problema da NASA, que eles não conseguiam resolver. Baixaram os pneus e o módulo saiu, com o pneu um pouco mais baixo, passou e foi para onde tinha que ir. Queridos, nós podemos ser desimportantes para o mundo, mas nós somos a pessoa mais importante nas mãos de Deus. Você é a pessoa mais importante nas mãos de Deus. Você é a pessoa mais preciosa nas mãos de Deus. E você é portadora, você é portador de uma mensagem, você é portador da verdade, você é portador de algo que o mundo não tem, que é a paz, que é o perdão, que é a salvação, que é a esperança de um mundo melhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que levemos esta história verdadeira, verídica, desta menina, uma menina cativa, escrava, que de repente se tornou a mais importante da nação síria e do povo de Israel. Sabe por quê? Porque Naamã, depois vocês leiam ali, eu vou encerrando com isso. Naamã, ele foi até Eliseu, depois que ele foi curado, ele foi agradecer Eliseu, foi lá com presentes e tudo mais, e Eliseu disse assim: eu não quero presente. Nós, queridos, trabalhamos para Deus voluntariamente, gratuitamente. O maior prêmio que nós iremos receber por isso é a nossa coroa, a coroa da justiça que nos está reservada desde a fundação do mundo. E Eliseu agora vai conversar com, Naamã agora vai conversar com Eliseu. E sabe o que ele disse para Eliseu? Diz assim: Eliseu, eu vim aqui para te agradecer, e eu trouxe presentes para você. Eliseu disse: não quero. E eu quero te dizer uma coisa, eu daqui para frente, eu vou sacrificar para o Deus de vocês, para o Deus de Israel, para o Deus verdadeiro, para o Deus vivo, o El Shaddai, o El Roi, que é o Todo-Poderoso. Mas ele tinha que dizer uma coisa para Eliseu ainda. Sabe o que ele disse? Ele disse para Eliseu: Eliseu, eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu já estou convertido, ele falou, já estou convertido. Eu fui curado, mas eu não estou só curado por fora fisicamente, eu estou curado, transformado por dentro. E eu preciso te dizer uma coisa, eu quero te pedir desculpas antecipadas, porque quando eu chegar lá na Síria,
lá em Damasco, o meu Senhor, Ben-Hadad II, quando ele vai ao templo de Rimon, ele quando vai se ajoelhar, não sei se ele era já velho, quando ele vai se ajoelhar, ele se apoia em mim, e eu tenho que me ajoelhar junto, mas é por causa disso só, viu, Eliseu? Veja que incrível, queridos. Ele foi curado de tal forma, salvo de tal forma, transformado, que ele teve que se confessar perante Eliseu, e dizer assim: Eliseu, me perdoe por favor. Sabe o que Eliseu disse para ele? Homem, vá em paz, vá em paz, você está salvo, Deus te curou, Deus alcançou você através de quem? De uma menina, que era tão desimportante, mas que na ordem do dia passou a ser a pessoa mais importante. Aqui nesta terra, nós não somos tão importantes quanto queríamos ser, mas nós somos importantes e valiosos aos olhos de Deus, e lá no céu, nós receberemos o nosso prêmio, nós receberemos a vitória, nós agradeceremos isso a quem? A Jesus Cristo. Aquela menina era convertida, de verdade, ela conhecia as profecias, sabia que o profeta Eliseu podia curar, ela era portadora de uma verdade, e isso nos ensina que nós também devemos e podemos fazer isso, amém?